Olá, queridos, graça e paz, sou o pastor Oswaldo Lobo. Você tem nos seguido aqui e nós estamos com uma série de mensagens a respeito de mapeamento espiritual, sondagem espiritual, investigação espiritual. Mapeamento é a maneira como nós investigamos as razões pela qual uma vida ela sofre uma perseguição espiritual. Essa perseguição espiritual a Bíblia chama de maldição. A maldição é uma resposta espiritual a uma determinada desobediência. A maldição é uma resposta espiritual contra uma pessoa que insiste em permanecer num caminho de morte em vez do caminho de vida. Eu quero, assim, confessar diante dos irmãos que, tendo trabalhado nessa área por muitos anos, os piores casos que eu enfrentei de batalha espiritual, de pessoas que sofrem com prisões espirituais, estão na área da ausência do perdão. Você pode ter certeza disso. Qualquer pessoa que passar por um processo de libertação, essa pessoa ela vai necessitar de perdão. O perdão é a chave da libertação em qualquer caso. Pode ser um caso de homicídio, de tentativa de suicídio, um caso em que a pessoa precisa de consertar a vida com alguém. Ela sempre vai ter que perdoar alguém ou vai ter que se perdoar. O perdão é a chave da libertação, inclusive em Isaías 61. Você vê, se você buscar a verdade, que a libertação ela está como uma voz do Senhor desde o princípio. Deus diz para Adão: comerás livremente. Logo no Gênesis capítulo 2, você comerá livremente de toda árvore que está no jardim. Depois Deus ele se encontra com todo o povo de Israel e diz: eu sou o Senhor, eu sou o teu Deus, eu sou aquele que te libertou da terra da escravidão. Mais uma vez a palavra liberdade aparece. Isaías 61:1, essa palavra ela sai da boca de Jesus também em Lucas capítulo 4, quando ele diz: o Espírito do soberano Senhor está sobre mim. Ele me ungiu para libertar cativos, para pôr em liberdade os oprimidos, para abrir a porta das prisões e para anunciar o ano do perdão. O ano do perdão acontecia a cada 50 anos. Todas as dívidas eram perdoadas, os escravos eram libertados, e o perdão, então, é assim a essência da libertação. Uma pessoa que não perdoa é uma pessoa que se auto-enclausura dentro de uma prisão. Se você ler com calma Mateus capítulo 18, você vai ver que o rei faz contas, e ali ele diz assim: o reino dos céus é semelhante ao rei, que faz conta e encontra alguém que deve um absurdo, e ele vai e convence então o rei a ser perdoado. O rei perdoa, mas ele chega na esquina, encontra alguém que devia a ele 100 denários. 100 denários são 3 meses de trabalho mais 10 dias, são 100 dias de trabalho, e ele não perdoa essa pessoa. Então ele é recolhido à prisão, e o rei diz: você vai ficar aí sendo atormentado até pagar o último centavo. Eu sei que essa palavra para você que foi molestado, abusado, violado, violentado, roubado, traído, abandonado, descartado, você que sofreu e soube que teus pais tentaram te abortar, você que soube que a pessoa que era o seu melhor amigo, sua melhor amiga, seu cônjuge, acabou te traindo de uma maneira muito cruel. Você entende no seu coração que você deve fazer justiça, que você diz assim: eu não perdoo ele, eu não vou perdoar essa pessoa porque não merece. E na verdade, quem fica preso é você. Eu não estou dizendo que aquele que fez o mal contra você vai sair impune e livre. Não é isso. Deus vai julgar ele. Mas a tua ausência de perdão vai levar você para dentro de uma prisão. Eu quero ler um texto com você que fala sobre a ausência do perdão. E diz assim em Efésios 4:26. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmia e toda malícia sejam tiradas dentre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como Deus também vos perdoou em Cristo. Efésios, a partir do capítulo 4, 26, vai terminar em 32, diz que ódio é um lugar da presença infernal do diabo. Essa palavra não dê lugar ao diabo, o lugar aí é jurisdição, no grego é topos, é uma permissão para ele abrigar a sua vida
dentro do ódio, da amargura. Os piores casos de libertação que eu enfrentei, de maiores violências, pessoas que eu enfrentei certa vez um caso com um rapaz que ele ficou tão endemoniado, que ele batia com a cabeça na parede da igreja, ele quebrava a igreja com a sua cabeça. É um processo assim muito complicado, onde ele odiava, ele tinha um grande amigo que foi assassinado brutalmente. E ele nutria ódio pelas pessoas que o mataram o seu amigo. Esse homem passou por um processo muito difícil, porque ele não queria perdoar. E ele achava que havia um direito dele em fazer justiça com as próprias mãos ou em querer o mal dessa pessoa. E na verdade, esse ódio foi um lugar onde Satanás encontrou abrigo para destruir a vida dele. Na verdade, quando a Bíblia fala sobre perdão, também em Mateus 18, Pedro diz: até quantas vezes o meu irmão pecará contra mim, eu perdoarei? Até 7. Jesus diz: eu não te digo até 7, mas eu digo até 70 vezes 7. E Jesus faz uma sugestão: quando o teu irmão pecar contra você, vai entre ele e você. Vai sozinho entre ele lá. Diz para ele: eu quero dizer para você que eu te amo e que você pecou contra mim. Mas eu quero oferecer a oportunidade de você pedir perdão para mim. Se você ganhar ele, se você lhe pedir perdão, você ganhou ele. Senão você deve levar o caso a mais uma outra testemunha e depois para Deus. Essa ausência de perdão, ela vai trazer catástrofe na vida das pessoas. A Bíblia vai dizer para a gente, em 1 João, capítulo 2, verso 1, mas aquele que aborrece seu irmão está em trevas, anda em trevas e não sabe para onde ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. O ódio, a ausência de perdão, é capaz de fazer com que a sua vida entre no lugar da escuridão. E Satanás é o príncipe da escuridão, é o príncipe das trevas. Ele é que cega o entendimento. A Bíblia diz para a gente, 2 Coríntios capítulo 2, se vocês perdoam alguém, eu também perdoo. E aquilo que perdoei, se é que havia alguma coisa para perdoar, perdoei na presença de Cristo, por amor a vocês, a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre vós, pois não ignoramos as suas intenções. O que o apóstolo Paulo está falando é que a ausência de perdão é uma vantagem que você dá para Satanás. Satanás, ele recebe de você um presente de mão beijada quando você diz assim: eu não vou perdoar. O perdão, na verdade, ele não funciona com um sentimento. Muitas vezes você vai perdoar e você vai ter um sentimento muito ruim ainda a respeito da pessoa. Mas o perdão é uma decisão de não cobrar mais aquela vida, aquela pessoa que está devendo para você ou que te agrediu. O perdão visa restaurar relacionamentos. Mas o perdão, ele é condicional. Para que uma pessoa seja perdoada, ela deve confessar seus pecados, confessar uns aos outros as vossas culpas. Para que uma pessoa seja perdoada, ela precisa mudar de vida, arrependei-vos. Para uma pessoa ser perdoada, ela deve perdoar os outros. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, é que você, para ser perdoado, você deve perdoar. A oração do Pai Nosso, em Mateus capítulo 6, a partir do verso 11, vai dizer o seguinte: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores. Da mesma maneira que você perdoa, você é perdoado. Quando nós falamos que a amargura tem um alto preço, nós estamos dizendo o seguinte, que existem sintomas de amargura. Quando alguém diz assim para mim: pastor, eu sinto uma dor ou um aperto no meu peito, e eu não sei de onde ir, aonde ir. Ele já foi no médico, consultou um clínico, consultou um cardiologista, mas aquela dor fica aqui. Isso é um sintoma de amargura. Eu sempre pergunto: tem alguém que te feriu profundamente? Tem alguém que te decepcionou profundamente? Em segundo lugar, é uma prisão no calabouço de uma tristeza permanente. Pessoas que não perdoam vivem aprisionadas num lugar de tristeza, e a tristeza não sai dali, fica rondando a vida dele como se fosse uma depressão. Em terceiro lugar, existem pessoas que sofrem com um transtorno de ansiedade seguidos da própria depressão. Por quê? Porque olham para trás com amargura e dizem: eu não merecia sofrer isso, eu não merecia viver isso. Enquanto ela está presa no passado, ela não consegue ter um presente e nem sonhar com o futuro. Ela perde os sonhos. Em quarto lugar,
Uma pessoa que não perdoa reage com ira e descontrole. São chamadas pessoas de pavio curto. Repare bem, pessoas que reagem com ira e descontrole são pessoas que estão impregnadas, mergulhadas no ódio e na amargura. Eles têm impulsos de vingança, desejo de fazer justiça com as próprias mãos, vivem murmurando, maldizendo e são incrédulos. Pessoas que não perdoam vão dizer assim: eu duvido, eu não acredito, não vai acontecer, eu não sei como é que vai acontecer, mas eu não acredito. Querido, perdoe. E pegue essa nota promissória que você tem na sua vida contra alguém, entregue na mão do Senhor. Se alguém te deve e você não perdoa, essa pessoa se torna um ídolo na sua vida. Sabia disso? A pessoa fica girando em volta da pessoa que odiou. Ele diz assim: para mim fulano morreu. Não morreu não. O mundo ficou menor para você. Porque você começa a evitar os lugares que ele vai, você começa a evitar a ter encontros e a viver perto dessa pessoa. Você começa a segregar a pessoa e segregar você mesmo. Enquanto você não perdoa, você vai acordar pensando nessa pessoa, vai passar o dia pensando nessa pessoa, vai dormir e vai sonhar com essa pessoa. Essa pessoa vai permear a tua história. Mas quando você decide perdoar, você está dizendo no mundo espiritual: ela já não me deve mais. Então você está entregando essa pessoa para o Senhor, para que Deus te libere, para que você seja feliz e saia desse lugar de tristeza. Jesus na cruz, ele lança uma sentença de liberdade. Ele diz: Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. Quando nós perdoamos, nós estamos entregando na mão do justo juiz o poder que ele tem de restaurar a pessoa ou de trazer juízo sobre ela, se ela não se arrepender. Não fique imaginando que ela vai sair ilesa. Não fique imaginando que ela te fez todo mal e ela vai de alguma maneira escapar de algum tipo de juízo. Não vai não. Ela vai precisar confessar, ela vai precisar se arrepender, ela vai precisar consertar com Deus. Isso que restaura as vidas, amém? Eu quero orar com você. Eu quero te levar a um lugar de perdão hoje, onde você possa perdoar os teus agressores. Se você puder, feche teus olhos e diz assim: Senhor meu Deus e meu Pai, eu quero confessar que eu entreguei minha vida ao teu Filho Jesus Cristo e agora eu sou filho de Deus. Eu quero confessar que eu mesmo pequei, eu mesmo abusei, eu mesmo traí, eu enganei, eu roubei, eu mesmo tive ódio, eu tive amargura, eu tive culpa, mas em tudo eu fui perdoado, porque o sangue de Jesus, teu Filho, me purificou de todo pecado. Mas eu olho para a minha vida, para o meu passado, e eu lembro dos abusos que eu sofri. Eu me lembro que eu fui trocado pela cachaça, eu fui trocado pela droga, eu fui trocado por outra família. Eu lembro que eu não podia me defender, e as pessoas me maltrataram, me machucaram, destruíram, tentaram me matar, me roubaram, fizeram injustiça contra mim, tiraram meu ministério, pessoas que desprezaram a minha vida, pessoas que atingiram meu coração e me fizeram sangrar por dentro, pessoas que eu guardei muito ódio, muita mágoa. Mas hoje, Pai, em nome de Jesus, eu decido perdoar cada um deles. Eu quero citar o nome das pessoas diante do Senhor. Eu quero perdoá-los em nome de Jesus. E eu hoje, com o perdão que eu ofereço a cada um deles, pessoas que talvez já nem existam mais na minha vida, pessoas que atingiram a minha vida quando eram pequenos e já morreram, pessoas que me massacraram e já não sei nem mais onde estão. Hoje eu quero me desligar delas, perdoando cada uma delas. Eu os perdoo diante do Senhor, diante dos teus anjos. Eu abro a minha boca para perdoar essas pessoas e para me separar delas, para me desligar delas e viver uma vida de paz. Eu hoje, em nome de Jesus, declaro que elas não me devem mais nada. Eu os entrego na mão do Senhor, que é o justo juiz. E eu peço que o Senhor tenha misericórdia com elas, da mesma forma que o Senhor teve misericórdia comigo e perdoou meus pecados. Eu quero abençoar a vida de cada pessoa hoje e pedir a tua bênção sobre mim. Me tira, Pai,
de todo o calabouço da tristeza. Tira de mim toda a depressão. Tira de mim todo o sentimento de querer justiça e vingança com as próprias mãos. Tira de mim todo o ódio. Eu não quero dar lugar para o diabo e também não quero dar vantagem para ele. Eu quero dar o meu coração para o Senhor Jesus. Eu quero dar a minha vida para o meu Deus. Eu assim oro, perdoando os meus agressores e saindo daqui perdoado hoje. Em nome de Jesus. Amém. Você pode dizer amém aí? Eu tenho me alegrado muito em poder te ensinar, poder cuidar do seu coração à distância. E eu quero pedir que você, se você gostou dessa mensagem, dê um like, transmita, compartilhe ela com alguém que está sofrendo, que está vivendo com amargura, que está vivendo com tristeza profunda. Talvez esse seja o problema dela, tá bem? Fica com Deus, até semana que vem, onde nós vamos falar um pouquinho sobre culpa. Deus te abençoe. Até a próxima.